Governo flexibiliza decreto e permite abertura de comércio, igrejas e aulas podem voltar, talvez, dia 4 de maio, em Mato Grosso. Eu sou Nani Muniz e hoje vamos explicar direitinho como vai funcionar esse decreto. Observação aqui. Mostre este vídeo para as pessoas que têm dificuldade em leitura. E vamos ao decreto. Se até dia 30 de abril o número de ocupação estiver abaixo da estimativa, ou seja, 60% dos leitos, provavelmente será permitida o retorno das aulas até o dia 4 de maio para escolas privadas e públicas, ensino fundamental, médio e universidades. O decreto número 462, de 22 de abril de 2020, atualiza os critérios para a aplicação das medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso. Artigo 1º. Este decreto atualiza as diretrizes para a adoção de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivos à circulação de pessoas e atividades privadas, para a prevenção dos riscos de contágio pelo coronavírus em todo o território do Mato Grosso. Artigo 2º. Em todos os municípios do estado de Mato Grosso, independentemente do número de casos confirmados de Covid-19, os cidadãos e os estabelecimentos públicos e privados ficam orientados a adotar as seguintes medidas de prevenção e combate à infecção por coronavírus. 1. Evitar circulação de pessoas pertencentes ao grupo de risco, conforme a definição do Ministério da Saúde. 2. Disponibilizar locais adequados para a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou disponibilização de álcool na concentração de 60%. 3. Ampliar a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros. 4. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota, mediante o uso de ferramentas tecnológicas. 5. Controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. 6. Vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção facial, ainda que artesanal. 7. Manter o ambiente arejado por ventilação natural. 8. Adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para os profissionais pertencentes ao grupo de risco, conforme definido pelo Ministério. 9. Observar as determinações das autoridades sanitárias para a contenção dos riscos, especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial à população, com a orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública. Para eventos tidos como religiosos, esta observação precisa ser vista com muita cautela. Inciso 1º. Para a realização de atividades de cunho religioso, sem prejuízo da observância do que couber das normas gerais previstas no artigo 2º deste decreto, ficam recomendadas as seguintes medidas. 1. Disponibilização de local e produtos para higienização das mãos e calçados. 2. Distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. 3. Controle de acesso de pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive pessoas com idade superior a 60 anos. 4. Suspensão de qualquer contato físico entre as pessoas. 5. Suspensão da entrada de pessoas sem máscara de proteção facial. 6. Suspensão da entrada de pessoas quando ultrapassada em 50% a capacidade máxima do estabelecimento religioso. Inciso 2º. Os parques públicos estaduais poderão ser utilizados desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, ficando vedado o acesso sem o uso de máscara de proteção facial, ainda que artesanal, pelos usuários. Artigo 3º.
Enquanto a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI exclusivos para o Covid-19 for menor que 60% no âmbito estadual, não se recomenda aos municípios do estado de Mato Grosso a adoção de qualquer medida restritiva, além das contidas no artigo 2º deste decreto. Inciso 1º. Todas as unidades hospitalares, públicas ou privadas do estado de Mato Grosso, ficam obrigados a promover as notificações de casos de internação suspeitos ou confirmados de Covid-19, em conformidade com a portaria número 756, inciso 2º. Com base nas informações recebidas na forma do inciso 1º deste artigo, a Secretaria de Estado de Saúde divulgará em boletim diário a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI e clínicos exclusivos para a Covid-19. Artigo 4º. Fica recomendado aos municípios de qualquer adoção de medida restritiva diversa das elencadas do artigo 2º deste decreto. Deverá ser fundamentada em nota técnica da autoridade sanitária local, respaldada em avaliação de risco epidemiológico diário das ameaças e vulnerabilidades locais. Parágrafo único. As medidas restritivas eventualmente adotadas pelos municípios deverão respeitar o funcionamento dos serviços essenciais listados no Decreto Federal. Artigo 5º. Fica reiterada a necessidade do uso de máscaras de proteção facial por todas as pessoas que circulam dentro do território do estado de Mato Grosso, em todo estabelecimento público ou privado, conforme disposto na Lei nº 11.110, de 22 de abril de 2020. Inciso 1º. A Polícia Militar, o PROCON e a Vigilância Sanitária deverão iniciar imediatamente a fiscalização dos estabelecimentos públicos e privados com finalidade orientativa. O decreto completo está no site da GM. Lá está para cópia a quem precisar para a instalação ao seu comércio e ao ponto de possível aglomeração de pessoas, como as igrejas, por exemplo. Sobretudo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recomendou ao Poder Executivo Estadual que prorrogue por mais 30 dias a suspensão das atividades escolares presenciais da educação infantil, ensinos fundamental, médio e superior na rede pública e privada em todo o estado. Então estamos assim, sem nenhuma garantia de certeza de que as aulas voltem, enquanto não houver uma segunda ordem por parte do governo do estado. Então é isso, gente, por enquanto. Para qualquer outra atualização, traremos aqui para vocês, tá bom? Tchau e até a próxima!